Vamos abrir em João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Lá no texto, a Bíblia fala que o apóstolo Pedro sabia que ele iria sair do corpo, né? Que ele iria, em tese, desencarnar, que ele iria desprender espírito e matéria, que ele iria morrer ou ser promovido. Existem várias linguagens, né, para falar a mesma coisa. E João capítulo 21, a partir do verso 15. Aliás, a partir do verso 18. E Pedro sabia que iria morrer. Só que isso foi revelado para Pedro muito antes dele escrever a carta, quando ele ainda andava com Jesus. Diz assim no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do 18: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas, quando porém for velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, já tinha sido revelado para o apóstolo Pedro, quando ele andava com Jesus, que ele iria glorificar a Deus com a sua morte. Só que aqui na carta está falando que está prestes a acontecer. Então ele recebeu uma outra revelação, falando: ó, Pedro, você lembra quando a gente falou, quando estava comendo peixe, pão, batendo papo ali na praia, na orla da Pampulha? A gente estava ali? Então, de fato, vai acontecer e está próximo. Então ele teve uma segunda revelação. Só que esse texto é tão profundo e interessante que eu quero ler um pouquinho antes, no mesmo lugar, a partir do verso 15 agora. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Agora, por que Pedro entristeceu? Isso é curioso. Vocês não precisam abrir, mas se quiser anotar para estudar depois, João 13, 36, 38. Num dos discursos de Jesus, ele falou que ele precisava ir para um lugar, e Pedro, de forma eufórica, falou: mestre, aonde fores, nós iremos contigo. E Jesus fala: Pedro, eu conheço o coração do homem, eu sei do futuro, seu discurso é bonito, mas eu sei que no fundo você não fará isso. E ele fala: certamente, antes que o galo cante, tu me negarás. Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Então você entende. E agora, para a gente continuar a linha de raciocínio, Lucas 22. Lucas capítulo 22, Evangelho de Lucas capítulo 22, a partir do 54. Lucas 22, a partir do versículo 54. Agora vamos ver
Porque o apóstolo Pedro ele fala: não, até para a morte eu vou com o Senhor, eu dou a minha vida pelo Senhor. Fala: Pedro, eu conheço seu coração, antes que o galo cante tu me negarás. Eu acredito que Pedro nesse momento falou: o que esse cara está falando? Eu estou me declarando aqui, revelando meu amor, e ele me dá essa mancada? Ah, esse mestre está muito injusto comigo, eu dou minha vida para o cara. Agora vamos entender o que realmente aconteceu. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Aqui o cenário: Jesus estava sendo interrogado, levado para a crucificação, e Pedro acompanhando de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Claro, Jesus estava indo para ser crucificado com o instrumento de tortura mais cruel que existe entre os romanos, que é a cruz. E ele iria falar que estava com Jesus? Senão eles iam pegar e colocar crucificado também. Tá. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos taus. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo também: este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então vocês entendem que depois de passar todo o episódio da crucificação, Pedro está lá, pescando de novo no mar, Jesus aparece ressuscitado, chama ele, fala: joga a rede ali, e ele pesca muito peixe novamente, e depois chama ele para comer, e eles reconhecem que é o Cristo. Aí Jesus fala: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, eu te amo. Uma vez. Depois ele fala: Pedro, tu me amas? Pela segunda vez perguntou: claro, Senhor, tu sabes que eu te amo. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro lembra que da mesma forma que Jesus conhecia o coração antes dele negá-lo 3 vezes, Jesus conhecia o coração dele agora. Então ele se entristeceu. E essa tristeza fez com que Pedro: se o Senhor sabe que eu te amo, então novamente eu vou falar: realmente eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Gente, isso é muito profundo. E por que eu falei do tabernáculo? E por que agora eu estou falando dessas lembranças? Porque a palavra lembrança aparece várias vezes nesse texto. E aqui é uma lembrança. Quando o apóstolo Pedro ele está escrevendo essa epístola, ele estava fazendo essa epístola com base nas lembranças da relação dele com Jesus. E com base nessas lembranças, eu acredito que também ele lembrou do tabernáculo. Por isso que foi essa palavra que ele utilizou. Porque da mesma forma que Pedro negou 3 vezes, da mesma forma que Jesus perguntou Pedro 3 vezes, o tabernáculo ele possui 3 níveis. Então eu acredito que quando Pedro estava redigindo, escrevendo a carta, ele estava se vendo entrando no tabernáculo. E hoje entrar no tabernáculo é um caminho contrário de sair, é entrar no coração. Então quando Pedro, tu me amas? Ele estava lá sacrificando o cordeiro, queimando, e depois ele passa pela bacia de bronze e começa a lavar as mãos. Aí quando Pedro entra no santo lugar através da cortina, Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele começa a ver o candelabro que representa os 7 espíritos, os pães da proposição,
que é o governo de Deus, Deus alimentando o povo de Israel no passado. Ele vê o altar de incenso que representa as orações. E quando ele atravessa a segunda cortina e entra no Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança, é descortinado algo profundo para Pedro. Pedro, tu me amas? E aonde Pedro se entregou de verdade, falou: Senhor, não adianta eu falar palavras, discurso, porque o Senhor conhece meu coração, eis-me aqui. E aonde que de fato ele se entrega. E quando ele se entrega, no Santo dos Santos, é revelado um segredo do coração do Pai para ele. E Jesus vira e fala para ele: quando você era pequeno, você cingias a ti mesmo, andava para onde quer. Mas quando fores velho, alguém vai te levar para onde você não quer. E isso Jesus estava falando da morte de Pedro. Então quando Pedro fala assim: olha, estou prestes a me desprender deste tabernáculo. Vamos voltar aqui. Ele fala assim: certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ele já tinha falado antes da crucificação e agora ele revelou: ó, está perto. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então Pedro considerava justo: se eu estou nesse tabernáculo, recebendo doações celestiais, recebendo alegria, recebendo amor, recebendo perdão, eu tenho que dar para isso, para as pessoas também. Mas para eu dar para as pessoas, eu tenho que instruir os meus discípulos a fazerem as mesmas coisas, porque eles são participantes da natureza divina. E como nós podemos ser participantes da natureza divina se não abrimos a natureza divina para a humanidade? Se não estendemos a nossa mão para a fraternidade, se não abrimos o nosso coração para acolher o aflito? É isso que o apóstolo Pedro quer nos falar e lembrar. E ele falou que enquanto ele viver, ele fará isso, lembrar-nos de todas essas coisas.